Meu amado irmão, minha amada irmã, salve Maria. Eu sou Danilo, seminarista da Diocese de Camaçari. Estou aqui hoje para partilhar um pouco sobre o título de Nossa Senhora Auxiliadora. Para entendermos esse título, precisamos voltar ao século XVI, quando existia um império chamado Império Otomano, e nesse período dessa história que nós vamos contar, era liderado por um homem chamado Ali Pacha. Esse império ele já tinha passado por vários lugares, já tinham prendido vários cristãos, incendiado várias igrejas, matado outros santos religiosos, e foi então que eles estavam já tentando a investida para entrar na Europa. Foi quando o Papa Pio V, hoje São Pio V, canonizado pela igreja, resolveu então montar um exército de cristãos para defender a Europa daquela investida. Então ele conseguiu juntar 208 navios, 80 mil soldados e deixou sob a liderança de Dom João da Áustria. Só que os otomanos eles tinham um exército muito maior. Eles tinham 286 navios, 80 mais do que os cristãos, e 120 mil soldados, também muito mais do que os cristãos, que era apenas 80. E desses 120 mil soldados, na verdade, 12 mil eram escravos já, porque eles já tinham passado por outros lugares e capturado alguns cristãos também. E eles já estavam trabalhando para esse exército muçulmano. Foi quando esse exército cristão, antes da batalha, 3 dias antes, eles se confessavam, eram soldados diferenciados. Eles se confessaram, eles jejuaram, eles rezaram por 3 dias, até chegou o dia 7 de outubro de 1571. Nesse dia, os otomanos começaram a guerrear, os otomanos começaram vencendo, já eram 10 horas de batalha, quando em algum determinado momento eles perceberam que o Império Otomano começou a se desnortear e começaram a perder aquela batalha, outros santos fugiram e os cristãos saíram vitoriosos. Depois, alguns presos do Império Otomano disseram que no meio daquela batalha, enquanto eles mesmos venciam, na verdade eles eles avistaram uma senhora no céu, brilhante e majestosa. E essa senhora, de certa forma, causou neles um certo pavor e por isso eles começaram a perecer naquela batalha. Depois os soldados cristãos descobriram que em Roma, enquanto eles batalhavam em Lepanto, que era a entrada para a Europa, os cristãos de Roma estavam também dobrando seus joelhos, rezando o rosário, fazendo jejuns por eles, pedindo a Nossa Senhora que os protegesse. Foi então que, devido a essa vitória, o Papa São Pio V resolveu então colocar na ladainha de Nossa Senhora o título de Auxílio dos Cristãos. E daí nasce, então, Nossa Senhora Auxiliadora. Uma outra história muito interessante é que o Papa Pio VII excomungou Napoleão Bonaparte do século XIX, já no século XIX, excomungou Napoleão Bonaparte e Napoleão então quis tomar os estados pontifícios e por isso também acabou sequestrando o Pio VII, uma história muito longa, mas basta dizer que Pio VII ficou preso por 5 anos e prometia a Nossa Senhora que coroaria a sua imagem quando voltasse e tudo mais. E quando ele consegue voltar depois de 5 anos da prisão, no dia 24 de maio, ele no meio do caminho já coroou a imagem de Nossa Senhora em Savona, uma cidade da Itália. E depois ele instituiu aquela data do retorno dele, 24 de maio, como festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora. E esse título foi ficando cada vez mais famoso. Também no século XIX ainda, no ano de 1862, Nossa Senhora apareceu sob esse título a uma criança de 5 anos. E essa aparição tocou muito a vida de Dom Bosco, que é o grande responsável pela propagação também desse título de Nossa Senhora. Dom Bosco, tocado por essa aparição a essa criança, depois de um tempo, investiu também, se dedicou à construção de uma basílica chamada Nossa Senhora Auxiliadora. Depois ele e Santa Maria Domingos Mazzarello fundaram a Congregação das Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora e assim a devoção foi tomando o mundo, ganhando maiores proporções. Nossa Senhora Auxiliadora é conhecida também como protetora do lar. Então, sempre que você estiver com alguma necessidade divina sobre a sua casa, recorre a ela, que pede à mãe que o filho atende. Vamos rezar juntos agora, coloca a sua intenção, a sua casa principalmente, e vamos rezar juntos a oração de Nossa Senhora Auxiliadora. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei e defendei
Guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.